Salve Santa Catarina, muito boa tarde para você que segue sintonizado com a NDTV Record em todo o estado. E aquele abraço para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. E para você que está por aí, nesse mundão redondo, conectado no ndplay.com.br, ó, aquele abraço. Que alegria ter a sua companhia nesse último sábado do mês de junho. A bola já rolou pela abertura da 14ª rodada da Série B. Tivemos um clássico no sul do estado. Tem gente que não gosta que chama de clássico. É um encontro catarinense, pode ser também. Um dos maiores encontros do futebol catarinense. Criciúma e Avaí e o Leão da Ilha levou a melhor. O Chapecoense enfrenta amanhã, só entra em campo amanhã, enfrenta o líder da segundona, o Goiás. Pela Série C, a bola volta a rolar amanhã também. Tem Figueirense e Confiança em casa, no Scarpelli. E na segunda, o Floresta recebe o Brusque lá em Fortaleza. Pela Série D, a famosa e simpática quarta divisão nacional. Jogos amanhã e segunda para os catarinenses. Lembrando que Joinville, Marcílio Dias e Barra, no momento os 3 times estão no G4 do grupo A8. Ou seja, aquela frase famosa, né? Se a competição terminasse hoje, eles avançariam para a próxima fase. Tem segundona catarinense, tem Mundial de Clubes e muito mais. E ainda destaco a participação da galera de casa. Isso mesmo, nosso número de WhatsApp vai aparecer na tela aqui como magia, ó, 48 99191 4706. Deixa o número na tela para o pessoal arquivar, tirar uma foto para registrar esse número. 99191 4706. Manda uma mensagem para a gente, participe da nossa enquete. Vale foto, vale uma reflexão, uma pergunta para os nossos comentaristas, a sua opinião, o seu palpite para os jogos de hoje, de amanhã, de segunda-feira, envolvendo aí as equipes de Santa Catarina. Fazer o seguinte, deixa eu apresentar o nosso time para esse primeiro momento do Clube da Bola. Emerson Luiz, ligado em tudo que é de bola rolando. Da segunda divisão do Acre ao Mundial de Clubes, ele está sempre ligadinho em tudo. Emerson Luiz, muito boa tarde, é sempre uma alegria te ter aqui com a gente ao vivo nos sábados. Alegria toda minha, Mancha. Boa tarde a você, boa tarde a todos ligados no Clube da Bola. Um grande abraço aos telespectadores. É isso aí, vamos destacar aqui na nossa região, é o que temos, Mancha, e tá pegando fogo, viu? A Série B catarinense, a segunda divisão. 3 jogos vão ser disputados pela 5ª rodada nesse fim de semana. Um foi adiado por conta da chuva. Até se imaginou que por conta dessa precipitação, realmente chovendo a semana inteira e previsão de mais chuva para hoje e para amanhã, que toda a rodada seria adiada. Mas por hora, só uma partida ficou para quarta-feira que vem lá em Porto União, Porto e Metropolitano. A gente vai falar da Série B, entre outros assuntos, à disposição aqui de Blumenau do Vale, para você ouvinte do Clube da Bola, telespectador Mancha. Legal, daqui a pouco eu tenho uma foto para mostrar para o Emerson, que diz respeito à segundona catarinense, uma foto do metrô, muito legal, vou mostrar para o Emerson. Diria os mais antigos que o Emerson está de pullover, né? Um pullover, um cachemira ali, parece até 3D essa blusa do Emerson, legal demais, aprovadíssima. Ó, de Blumenau para Joinville, no norte do estado, Drica Kevarini está com a gente para falar de futebol e ela que manja tudo de basquete e de futsal também. É muito ligada nos esportes, não sei se ela curtiu as finais da NBA e vai contar pra gente. Drica, sempre legal te ter aqui ao vivo nos sábados. Boa tarde, Mancha, boa tarde, Emerson, os colegas e a quem está nos assistindo no Clube da Bola. Falando de final de NBA, foi uma grande final, né? 7 jogos, a gente não tinha 7 jogos em uma final de NBA desde 2016, naquela final entre o Cavs e o Warriors, né? Que o Cavs acabou virando para cima do Warriors com o LeBron James. Primeiro título do Oklahoma City Thunder em Oklahoma, né? Tem o título do Seattle Supersonics, mas o primeiro título de Oklahoma. 7 jogos, o SGA, né? O canadense, ganhando tudo que poderia, cestinha da NBA, MVP da temporada regular, MVP das finais do Oeste, MVP das finais da NBA e o título. A festa em Oklahoma foi muito legal também, muito bonita. Os jogadores descendo do ônibus, né, fazendo com que os torcedores tocassem, inclusive, né, no famoso Larry O'Brien. Tivemos aí a lesão do Tyrese Haliburton, né, que deu um anticlímax, vamos dizer assim, no jogo 7, porque foi logo no primeiro quarto, no comecinho, ele estava pegando fogo, já estava com 3 bolas de 3 no momento da lesão. Uma lesão que se repetiu muito nesses playoffs, né? 3 jogadores importantes tiveram essa lesão, rompimento do tendão de Aquiles, inclusive a NBA está estudando, utilizando tecnologias para entender por que essa lesão está sendo tão comum e cada vez mais comum em jogadores tão importantes, como foi o caso desses playoffs, né, com o Damian Lillard, o Jason Tatum e também o Tyrese Haliburton sofrendo essa lesão, uma lesão que pode tirar
inclusive, né, esses jogadores da próxima temporada inteira, né? O processo de recuperação é bastante lento. Mas foi uma grande final, viu, Mancha? Uma final inesperada, né? 2 times que não chegavam a finais há muito tempo, mas foi uma grande final, inclusive a final da NBA com mais audiência dos últimos anos, mais audiência do que a do ano passado. Claro que ano passado foram 5 jogos, esse ano foram 7, mas foi uma grande final de NBA. Agora eu tô na expectativa para esse retorno, né? Tem esse hiato aí, vou sofrer de abstinência até outubro, mas tudo bem, vamos acompanhar a off-season, teve draft também, tem muita coisa que acontece nesse período que não tem jogos, né, Mancha? Legal. Me ajuda aqui, Drica. O MVP do inglês é o jogador mais valioso, é isso? The most... Isso, é o Most Valuable Player, né? Que é, na tradução literal, é o jogador mais valioso, mas é basicamente o melhor jogador da temporada. Claro que tem algumas coisas que são levadas em consideração, né? Estatísticas. A gente fala muito que na NBA a narrativa conta muito, que é aquele jogador que acaba sendo muito diferente no seu time. A gente tem até uma discussão de, se o Jason Tatum mereceria ser... Aquela já puxando a sardinha pro lado do meu time, né? Se o Jason Tatum mereceria ser o MVP, mas ele é um cara que não impacta tanto no sentido de que o time é muito bom, né? E o Shai tem essa coisa, né? Ele tem um time que, se tirar o Shai, talvez o OKC não fosse campeão, né? E o legal da NBA é que nos últimos anos, o último norte-americano que foi o MVP foi o James Harden. Isso a gente já tá falando de muitos anos. A gente teve Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, o Nikola Jokic por anos consecutivos. E agora o Shai, que é canadense, então essa hegemonia toda norte-americana tá caindo por terra, viu, Mancha? Legal. Depois dessa aula sobre o basquete norte-americano, 2 coisas. Um abração pro nosso diretor Marcelo Campagnolo, fã de basquete e fã do Clube da Bola, tenho certeza que está assistindo. E temos também o MVP aqui no programa, veio direto de Criciúma, mas hoje está nos estúdios em Florianópolis. Rafael Niero, sempre legal quando você participa do programa agora, aqui pertinho da gente. Boa tarde. Imagina, boa tarde, Mancha, boa tarde a todos. Prazer estar por aqui hoje com todos vocês, para a gente falar muito sobre várias competições, claro, mas desse jogo importante ontem. Criciúma e Avaí, derrota do Criciúma, quebrou uma sequência aí de 4 jogos sem derrotas, né? A gente vai falar muito desse jogo e da situação que o Criciúma se encontra nesta Série B do Campeonato Brasileiro. O Niero, eu não estava lá no estádio, né? Acompanhei os lances, acompanhei pela TV, depois acompanhei os lances hoje pela manhã, os melhores momentos. A banda estava lá, a banda do Criciúma, aquela que toca ali do lado... agora mudou, não do lado esquerdo, né? Do lado esquerdo das cabines, tava lá sim. Então tem gente que até agora pela manhã está ouvindo aquela música Sou Cavoeiro, porque essa música fica grudada. Isso. Cláudio Caticati está com a gente também para falar do Avaí, do Figueirense e das coisas do nosso futebol. Cláudio, muito boa tarde, situações aí diferentes, o Avaí começando o sábado mais tranquilo e o Figueirense no modo on, ligadíssimo porque tem jogo amanhã. É isso mesmo. Boa tarde, Mancha. Boa tarde, Niero, né? O Emerson, a Drica e a todos vocês que estão assistindo a gente no Clube da Bola nesse sábado aqui em Florianópolis, chuvoso e com frio. O Avaí, a expulsão do Marcinho ontem mudou tudo, né? Positivamente, o Avaí teve espaços e conseguiu na insistência com o garoto Tylon, que depois até cumpriu ali, né? Deu a passagem pelo campo de joelhos aí para pagar uma promessa, importante vitória. O Figueirense amanhã tem a obrigação de vencer o Confiança se ele quer lutar por algo diferente do que só permanência nessa Série C, viu? Legal, a gente vai falar do Avaí, já vou pedir para o pessoal deixar no ponto o boletim do Heitor Machado, Rodrigo Polidoro, os dois estiveram por lá no Heriberto Wilson para trazer alguns melhores momentos, entrevista com os técnicos, mas antes, uma enquete envolvendo o torcedor alvinegro. Pode colocar, vou abrir aqui, Beto, para a gente botar no telão aqui a nossa enquete de hoje. Você pode participar no 991914706. Torcedor alvinegro, você está confiante na vitória de amanhã diante do Confiança, que é o adversário? Hashtag sim ou hashtag não, com o tiozinho ali em cima do ar direitinho, para que o aplicativo compute o seu voto. Vamos ver como é que foram quase 15 dias, aí, praticamente 15 dias, sem a bola rolando. Vamos ver se o torcedor está confiante nesse Figueirense que vai ter mudança. Já já o Cláudio vai contar tudo pra gente. Vamos fazer o seguinte, chamar então o Heitor Machado, que esteve ontem em companhia de Rodrigo Polidoro, acompanhando esse clássico catarinense entre Criciúma e Avaí. Conta tudo pra gente, Heitor. Amigos do Clube da Bola, o clássico catarinense Criciúma e Avaí terminou com festa azurra aqui no estádio Heriberto Wilson, 2-1 para o Avaí, um jogo extremamente movimentado no sul do estado. O Avaí abriu o placar
com o Barreto no primeiro tempo. O Criciúma chegou ao empate com o Jonathan Robert e em uma segunda etapa extremamente movimentada. O Criciúma pressionou, teve bola na trave. Na reta final, o lateral Marcinho foi expulso e o Avaí conseguiu chegar ao gol da vitória com o Taylor, um jogador formado nas categorias de base do Avaí. O gol já na reta final do segundo tempo, decretando essa vitória do Avaí aqui no sul do estado. Triunfo que coloca o Leão da Ilha, pelo menos de forma provisória, no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Os dois técnicos, Jair Ventura e Eduardo Batista, avaliaram a partida. A gente começa primeiro com o técnico vencedor. Existe uma máxima, né, que se diz que clássico não se joga, clássico se vence. Dentro da competição da Série B 2025, o Avaí está 100%. Vencemos a Chapecoense em casa e agora vencemos mais um clássico fora de casa, alcançando os 100%. É sempre um jogo à parte, sempre um clássico é sempre um jogo à parte. A gente vem entrando muito focado nos jogos, nesses clássicos. E eu fiquei tranquilo em sentar na cadeira aqui no último jogo e falar que a gente foi bem superior no último jogo contra o Atlético. Da minha opinião, dos 14 jogos que nós estamos aqui, foi o nosso melhor jogo e a gente perdeu. Só que eu afirmei, se a gente for performar do jeito que a gente performou, a gente está próximo da vitória. E a vitória veio. Simples assim, a gente deu manutenção no que foi de bom. Fomos efetivos hoje, comemoramos uma vitória, comemorando 100% no Clássico e comemoramos a volta ao G4. Tivemos o jogo, tivemos boas situações, né, chances reais ali de gol. Né, e veio a expulsão, e ali não vejo nem porque foi expulsão, foi uma bola que estava todo mundo dentro da área, né, talvez tenha abalado um pouquinho o pessoal ali, acabou tomando o gol e uma derrota dura, né, mas a equipe não deixou de brigar, de lutar, né, se entregou. Vejo a equipe superior, mas isso não ganha jogo, né, teve uma postura bastante forte, né, para jogar um clássico, é isso que o clássico pede, né, mas detalhes aí definiram para o adversário. O Avaí volta a campo no próximo sábado, dia 5, contra o Paysandu, no estádio da Ressacada, e o Criciúma joga só na outra terça, contra o Goiás, em Goiânia, partida marcada para acontecer no estádio da Serrinha. Amigos do Clube da Bola, eu volto com vocês. Obrigado, Heitor Machado, pelas informações. Eu quero a opinião dos nossos 4 comentaristas. Da galera de casa também pode participar. Começo com o Rafael Niero, que representa o time da casa e o Criciúma. Rafael, é claro que o torcedor, na sua calculadora lá, computava os 3 pontos, o jogo é em casa, o Tigre estava nessa ascensão novamente. Como é que foi depois do jogo? Você conversou com o pessoal, encontrou naquele grupinho do WhatsApp, como é que tá o clima da torcida? Foi exatamente isso, Mancha. O momento era do Criciúma, né? Vinha de 3 vitórias, 1 empate, o Avaí vinha de derrota. O Criciúma vinha numa crescente, o Eduardo conseguiu encaixar um time do Criciúma, que inclusive trouxe resultados positivos, mas eu acho que nesse jogo o Eduardo foi o principal responsável pelo resultado, né? E o que mais se falou no pós-jogo, a questão do Diego Gonçalves, que é o atacante, e também do Morelli, que é praticamente unanimidade entre os torcedores de que os dois não podem ser titulares, não podem jogar no Criciúma. E as mexidas que ele fez no segundo tempo mostraram que ele perdeu o meio-campo. Ele tirou o Gui Lobo, que vinha bem, tirou do Jonathan Robert, que era o melhor jogador do Criciúma naquele momento. Tinha caído um pouquinho de rendimento, mas tirou o Jonathan Robert, que inclusive tinha sido o autor do gol de empate da partida. E eu acho que quando ele começou a fazer as mexidas no time, ele perdeu um pouco a mão, perdeu o meio-campo. E aí foi onde surgiram as oportunidades do Avaí e o segundo gol que deu a vitória aqui para a equipe da Ilha. Então tem que corrigir essa rota. O Criciúma precisa de um atacante de lado que faça a função do Diego Gonçalves urgente. O Diego perdeu um gol ontem na cara do goleiro, chutou no travessão. O árbitro até deu o impedimento, mas analisando pela TV, acho que o lance era legal. Se tivesse feito o gol, acho que valeria. Mas enfim, ali ele acabou anulando, mas ele acertou a bola na trave. E um outro lance com o Nicolas, que também chutou em cima do goleiro do Avaí, perdeu uma outra oportunidade cara a cara. Então acho que as mexidas do Eduardo bagunçaram um pouquinho o time e que fizeram esse resultado negativo para o Criciúma aí depois de 4 jogos, Mancha. Legal. Cláudio Caticarte, técnico Jair Ventura do Avaí, falou em clássico. Técnico Eduardo Baptista do Criciúma falou que a expulsão
mudou a cara do jogo. Assuntos, temas que você comentava aqui nos bastidores com a gente antes do programa começar, né, Cláudio? Para mim é um enfrentamento regional, né? Uma rivalidade regional. Eu sou daqueles que clássico é Avaí e Figueirense, mas deixamos essa discussão para o torcedor, né? Mas é importante dizer que o jogo do Avaí ontem com o Criciúma, lá no Heriberto Rios, com certeza foi definido naquela expulsão. Foi o ponto-chave. Foi muito bem nesse ponto aí o Eduardo Batista, né? Porque até então, quando começou o jogo, viu, Mancha, eu disse assim, bom, o Avaí veio da forma que a gente tem cobrado, como tem jogado dentro de casa. Intensidade, marcação em linha alta, não dá respiro para a saída do adversário. Marquinhos Gabriel perde uma chance incrível antes do gol do Barreto. A gente viu, e vocês estão vendo as imagens aí pela televisão, mas caiu, aquela intensidade caiu. Opa, o que é isso? O Avaí não vai manter essa força de intensidade, essa pressão lá na frente? Como baixou as linhas, o adversário veio com tudo. Eu digo, o Avaí não vai fazer. E a partir dali, o Criciúma mandou no jogo no primeiro tempo. Quando volta para o segundo tempo, Jair Ventura disse, opa, eu vou pelo menos arrancar um empate aqui. Fez uma estratégia, baixou as linhas, compactou o time. Quando a gente achava que o jogo ia terminar 1-1, Mancha, veio a expulsão do Marcinho. E o Avaí teve o mérito da vitória, porque poderia ter sentado no resultado com um jogador a mais. Foi para cima, Jair Ventura colocou os jogadores no ataque e o garoto Taylor, né? Acabou fazendo o gol da vitória. E vitória importantíssima, o Avaí dorme no G4, seca o Atlético Paranaense no Atletiba de hoje e segunda-feira vai secar o Cuiabá. Quem sabe já vai para o jogo contra o Paysandu. E olha, o torcedor havaiano sábado que vem tem que lotar a ressacada. Tem que lotar a ressacada. A gente tem alguns números aí do Marte, dos jogos entre Criciúma e Avaí. Vou pedir para a produção colocar na tela antes de chamar o Emerson Luiz. Vamos ver se está no pontinho para a gente colocar na tela essa arte de números dos jogos entre Criciúma e Avaí. A estatística. Posse de bola, jogo, 63% contra 27%. O Criciúma teve mais posse de bola. Finalizações, 20 do Tigre, 10 do Avaí. 3 pontos, né? Foi o que aconteceu aí, né? Olha só, Claudinei Oliveira, é isso aí. passes certos, né? Passes completos ali, 478 do Tigre, 283 do Avaí. E desarmes, 14 do Tigre. Nesse quesito, o Avaí desarmou mais, 17 do Leão. Deixa eu ir lá para Blumenau, perguntar para Emerson Luiz. 3 catarinenses na competição, o Avaí é o melhor deles, entrou no G4, mas eu queria perguntar para o Emerson, além da análise dele do jogo, desse resultado, dessa vitória, da participação catarinense, a história de menino Tylon, que cruzou o gramado ali, né, de joelho, provavelmente não, pagando, certo, uma promessa que ele fez, se eu conseguir fazer o gol, se eu balançar a rede, vai ser meu primeiro gol como profissional, mas vale o pessoal do departamento médico fica preocupado, né, Emerson? Maltrata demais os joelhos do menino. Conta pra gente. Mas no fim não dói, não machuca, porque tá muito canalizado aqui. Tá certo. É uma história legal quem faz isso. Eu acho que tem jogador que faz média. Eu acho que tem jogador realmente que quer aparecer, quer chamar a atenção. Mas nesse caso do menino, a gente vê que é um negócio muito sincero. E jogador de futebol, ele rala muito, tem muitas histórias. Atletas como um todo, em várias modalidades, principalmente individuais. Mas nesse caso aí, a história do garoto, a oportunidade, estrear, jogar num time principal, fazer gol, isso conta bastante. Porque a gente tem visto aí alguns documentários, eu gosto de ver, Mancha, muitos documentários e parece quase que unanimidade, é sempre aquela história, eu vejo de muitos brasileiros, no caso, o último que eu vi foi do Vini Baila, do Vinícius Júnior. É um menino que realmente sai do morro, que desce, que sofre, que rala e que de repente muda completamente a vida, guardada, é claro, as devidas proporções. Mas é bacana, porque acima de tudo, antes de ele vencer, ele quer ajudar a família. Tem muito disso também. Tem família também que largou, que não abandonou. Enfim, tem muitas histórias envolvidas aí num jogador de futebol. Porque a gente faz matéria aqui também com crianças. Todo mundo quer ser jogador, todo mundo sonha, todo mundo pensa em um dia. A gente sabe que de 1 milhão vai sair um. Mas nesse caso ali do jogo, especificamente, não tem jeito. É um velho chavão, posse de bola, mais finalizações, mas o que conta é bola na casinha, é bola na rede. E o Avaí foi lá e fez a sua parte. E vai ficar mais complicado ainda para o Criciúma, porque dá uma quebrada motivacional.
dá uma quebrada. Estava crescendo e de repente vamos ter que recomeçar tudo de novo. E o Criciúma ainda vai ter o Goiás na próxima rodada, lá em Goiânia, o líder da competição. É uma tarefa dura. O torcedor, acredito que o mais otimista torcedor do Tigre sabe que dificilmente o time vai conseguir o acesso. Porque o time mudou demais, o grupo passou por uma grande reformulação e vai se entender, ganhar entrosamento dentro da competição, ao contrário do Avaí, que manteve uma base maior. Há esse entendimento, esse entrosamento, e fica mais fácil, com certeza, para a comissão técnica trabalhar com jogadores que já se conhecem, que já se entendem, que já estão mais unidos. Vitória fundamental aí para o Avaí, que vai brigar pelo acesso do meu ponto de vista, mas o Criciúma vai sofrer bastante nessa Série B, viu, Mancha? Legal, Emerson. Você de casa pode participar também, manda sua sugestão, seu palpite, seu comentário até sobre o jogo de ontem, pode ser Criciúma e Avaí, é torcedor do Tigre, é torcedor do Leão, torce para outro time, participe da nossa enquete também, não precisa ser torcedor alvinegro para participar, pode dar sua opinião ali, já eu vou ver como é que tá a parcial, vou ler aqui as mensagens que estão chegando, mas agora eu vou lá com a Drica, no norte do estado, para fechar aí esse papo Avaí-Criciúma. Hoje o Avaí, Drica, na tua opinião, é o melhor, não só por estar no G4, mas é o melhor time entre os 3 catarinenses? Mancha, primeiro falar do menino, né? Eu acho que é muito legal quando é um garoto tão jovem, de base, que, entre muitas aspas, né, salva o time, dá a vitória pro Avaí. Eu acho que essa reação dele de cumprir uma promessa, de atravessar o campo de joelhos, pela oportunidade, sim, por ter feito o gol, mas muito por acreditar nele mesmo, né? De que ele pode, sim, ser essa solução. Eu acho que isso mostra, né? Nós sempre falamos que os jogadores da base são ativos importantes, né, para negociações, né? Mantém muitos clubes, como o caso de clubes menores, né? Mas mais do que isso, a solução pode estar em casa. Eu acho que é mais uma prova de que os clubes catarinenses precisam olhar com mais carinho para suas bases, porque existem jogadores que podem resolver, né? Muito se gasta dinheiro, às vezes, trazendo medalhões de fora, e a solução está dentro de casa, né? No Joinville a gente tem, por exemplo, o Kennedy, que se lesionou no comecinho do Campeonato Catarinense, fez o gol na última rodada aqui, em que o Joinville venceu de virada. É um jogador que veio do Bahia, mas completou a base aqui no Joinville e que é um jogador muito importante para o esquema. O menino ontem é a mesma coisa, né? Faz o gol, dá a vitória para o Avaí e meio que um recado, ó, eu tô aqui. Às vezes não precisa gastar tanto dinheiro, trazer gente de fora, que a solução está dentro de casa. Eu acho que isso é muito bacana. E falando sobre os times catarinenses, eu vejo o Avaí com alguma vantagem à frente, né, de Criciúma, de Chapecoense, justamente por isso que o Emerson falou, né? Pelo entrosamento, pela manutenção da base e porque esse time já vem desde o Campeonato Catarinense jogando junto, teve sucesso no Campeonato Catarinense, é um time que já vem com peças importantes de outras temporadas. E quando você utiliza o Campeonato Brasileiro para criar esse entrosamento, para criar essa conexão e essa sinergia, via de regra, isso pode até acontecer, mas vai acontecer na reta final quando tem times muito mais preparados. A gente sabe de todo o equilíbrio e da competitividade, né, da Série B, da Série C, da Série D. Então, quando você entra já com esses passos, né, a mais, com esse trabalho já em desenvolvimento, é muito mais fácil de você conseguir sucesso do que começar isso, né, ao longo da competição. A gente sabe que o Criciúma passou por várias mudanças dentro de campo, fora de campo também, né, na diretoria, enfim, questões administrativas, e isso pesa também, isso conta dentro de campo. E o resultado é esse, né? Não só essa vitória do Avaí fora de casa, que foi muito importante, mas a situação na tabela e o desempenho do Avaí, que demonstram que hoje é o catarinense mais pronto para conseguir esse acesso à Série A. Que legal. Contar uma história rapidinho, acho até que eu já contei aqui, Cláudio. Vou falar a poesia, não vou contar o poeta, tá? Jogador do Avaí, início dos anos 2000, situação parecidíssima com essa de ontem do Tylon. Entrou, ajudou o Avaí, deu passe pro gol, fez o gol, garantiu a vitória. Isso, o jogo foi no final de semana. Na segunda-feira já apareceu de chuteira amarela. 3 brincos numa orelha, 4 brincos na outra, tatuagem na panturrilha. O técnico chamou ele, meu amigo, só dá uma seguradinha. A galera vai lembrar quem é aí, ó. Vou fazer o seguinte, a galera tá mandando mensagem, vamos dar uma olhadinha nas mensagens que estão chegando. Não sei se já temos uma parcial da nossa enquete. Silvio, lá de Garopaba, camisa do Leão, ó. Ontem completamos 23 anos de casados, Silvia e Elisiane. Todos os sábados assistimos o Clube da Bola, parabéns, né? Parabéns, Silvia, Elisiane, cabelo colorido ali, legal demais. O Valmir Aguiar fala assim, ó, boa tarde, Mancha. Sobre o jogo Criciúma e Avaí, mostre o lance que o juiz anulou o gol do Avaí.
pois uma falta inventada, né? Foi uma falta inventada, pois foi uma falta inventada. Acho que passou ali, o lance ali foi aquele embaixo da trave ali, não foi? E realmente foi mal anulado, né? O árbitro deu falta, o VAR não chamou para revisar e foi um gol muito mal anulado. Realmente tem razão aí o Valmir. Ó, pergunta aí se a Nádia é apaixonada pelo Avaí. Tá na pele, né? Marcou na pele uma tatuagem Avaí, o coraçãozinho azul. Nádia, do Passa 20, Urra Leão. Passa 20, bairro lá de Palhoça, né? E da Palhoça. O Mauro coloca assim, ó. Boa tarde, grande abraço a todos e parabéns pelo programa. Queria a opinião de vocês. O juiz que apitou ontem Criciúma e Avaí é muito fraco pro tamanho do jogo? O gol do Avaí que foi anulado foi uma vergonha. E por que o VAR não interferiu, Niero? Também achei estranha essa situação do lance. Para mim também não foi falta também. Não sei por que o VAR não chamou. De repente prevaleceu a decisão de campo da arbitragem. Num apanhado geral, a arbitragem foi bem até, mas teve essa situação realmente aí que comprometeu o Avaí. Poderia ter sido pior se não tivesse vencido o Avaí, né? Mas realmente também achei que o gol foi mal anulado. Legal, o Renilton Coelho meteu o Ray-Ban do Tom Cruise ali, ó. As Indomáveis ali, Renilton não é fraco não. Bota assim, ó, boa tarde Mancha e os demais. O meu Criciúma perdeu para o Avaí por 2 gols de falhas inaceitáveis do goleiro Alisson. E deixamos de ficar próximos do pelotão da tabela de cima. O Renilton não é bobo nem nada, quer estar na primeira página, quer estar pertinho ali do G4, opinião do nosso telespectador. Esse assunto aí foi bastante falado ontem também, viu, Mancha, da questão do goleiro Alisson. Mas eu não achei que foi tanta falha dele não, viu? O segundo gol do Avaí desvia na defesa, né? Compromete ali a defesa dele. E o primeiro estava muito em cima também, né? O primeiro gol do Barreto. O pessoal criticou muito aí, inclusive pedindo a contratação de um novo goleiro já para essa janela de transferência. Eita. O Marisson, boa tarde. Meu Figueira tem que ganhar 3 jogos consecutivos para entrar no G4. Será que consegue? Daí meter um emoji ali meio preocupado o Marisson, porque a missão do Figueira não é das mais fáceis. Ele não tá dentro da zona de rebaixamento, mas tá ali coladinho aí da zona vermelhinha da tabela. Ó, a gente volta a falar de Série B, mas agora da Chapecoense, né? Que só joga amanhã em casa e quem tem as informações pra gente é o grande Eduardo Florão. Chega aí, Florão! Oi, um abraço para você, um abraço ao pessoal ligado com a gente aqui no Clube da Bola. Chapecoense entra em campo amanhã, 7 horas da noite, aqui na Arena Condá. Vai encarar o friozinho que tem rolado por aqui no oeste de Santa Catarina, contra o líder da competição e com a meta de manter o bom desempenho que tem tido dentro de casa. Chapecoense fez 6 partidas na Arena Condá, perdeu na estreia para o Curitiba e depois 5 vitórias consecutivas. Então o técnico Gilmar Dalpozo está confiante para esse jogo. E ele falou justamente sobre isso em entrevista coletiva. Eu estou muito confiante, porque eu acredito muito no nosso trabalho, eu acredito muito nos processos, eu acredito muito no objetivo que foi traçado, acredito muito no meu trabalho e acredito nesse desafio, que é o próximo de vencer esse grande clube, esse grande adversário, esse grande líder que é. Para esse jogo, o treinador tem apenas uma dúvida em relação ao goleiro Léo Vieira. Deixou o treinamento durante a semana mais cedo, vai passar por uma reavaliação e caso não tenha condições de jogo, o goleiro Rafael Santos será o titular pela primeira vez desde que foi contratado aqui pela Chapecoense. O restante da equipe tende a ser a mesma em relação à derrota para o Botafogo de São Paulo. Tem até a possibilidade do Perotti ser titular, mas o Neto Pessoa deve seguir ganhando oportunidade no ataque da Chape. Então, o provável time do Verdão, Léo Vieira ou Rafael Santos no gol. Na lateral direita, Mailton, aí os 3 zagueiros. Bruno Leonardo, Vitor Caetano e também o João Paulo. Na lateral esquerda, Walter Clar. No meio de campo, Bruno Matias, Rafael Carvalheira e também Giovanni Augusto. No ataque, Marcinho e Neto Pessoa. Esse é o provável do Verdão para enfrentar o líder da competição amanhã, 7 horas da noite, aqui na Arena Condá. Valeu, Florão, pelas informações. Estou aqui com a minha tabelinha para dar uma colada aqui. O Goiás é o líder 26 e a Chape a 10ª colocada com 19 pontos. Está na primeira página ainda a Chapecoense. O Criciúma um pouco atrás é o 15º e o Avaí, como a gente destacou, 4º colocado, está dentro do G4. Gostou da escalação ali da Chape, Cláudio Caticati, para encarar o líder? Não é à toa que o Goiás está lá na ponta, tem 26 pontos, 8 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Gostei da escalação, gosto muito desse volante, o Bruno Matias, tem muita qualidade, né? Marca bem e ajuda
construção, né, dessa transição ofensiva da equipe da Chapecoense. Acho que, eu até coloquei, daqui a pouco deve ter o palpitômetro, vocês estão vendo aí o treino da Chapecoense na tela, né? Acho que a Chapecoense contra um adversário que é líder, joga e deixa jogar, vai ter espaços, diferente do que eu tinha palpitado no último jogo contra a Ferroviária, no último jogo em casa da Chapecoense contra a Ferroviária. Agora, o Goiás não vem por uma bola, né? Vai jogar tentando ser dominante mesmo fora dos seus domínios, não é diferente o trabalho que faz o Wagner Mancini. Gosto muito dessa equipe da Chapecoense, volta do Bruno Leonardo depois de lesões, né? Um zagueiro que traz essa qualidade também na organização defensiva, tem tudo a Chape aí para fazer essa vitória. Jogo difícil, é verdade, mas tem toda a condição de vencer. Legal, Niero, a Chape hoje ocupando ali uma posição intermediária na tabela, tá na primeira página, na 10ª posição, né? Lembrando que a gente vira para a segunda página para o 11º colocado. Você acredita em que a Chapecoense pode chegar mais perto, quem sabe até um acesso para 2026? Acredito sim no potencial da Chapecoense. Mostra que o Gilmar está colocando o que ele tem de melhor, mantém aquele padrão de equipe que ele vem utilizando já nos últimos jogos, do Campeonato Catarinense também, equipe que chegou à final do Campeonato Catarinense, inclusive, e uma vitória contra o Goiás seria importantíssima para a Chapecoense, porque ela vai já subir, ganhar algumas posições, já brigar por aquele pelotão de cima ali próximo do G4, já encostar ainda mais no G4 da tabela de classificação. Ele citou ali a questão da insistência de mais uma vez no Neto Pessoa. Neto Pessoa não vinha sendo aproveitado no Criciúma, o torcedor estava pegando no pé, não se encaixou realmente nem no sistema do Zé Ricardo, nem do Eduardo Batista, foi emprestado para a Chapecoense, mas é um jogador aí que tem, foi vendido, né, para a Chapecoense, mas é um jogador que tem um potencial muito grande, que pode render muito. Eu acho que ele estava sendo aproveitado no Criciúma numa posição que não era muito a dele, né? Talvez se encaixar num sistema na Chapecoense ele possa trazer muita alegria aí para o torcedor do Verdão do Oeste. E acredito sim na vitória da Chapecoense contra o Goiás e num possível acesso à Série A do Campeonato Brasileiro também, Mancha. Legal. Deixa eu perguntar para o Emerson, a Chapecoense muito bem em casa, buscando sempre pontos, tentando buscar pontos fora, joga em casa, recebe o líder e aí no gramadinho sintético. O Emerson conhece muito bem, pois é atleta acostumado a jogar nesse tipo de gramado, esse tipo de piso, né, Emerson? Com a nossa patota. Eu jogo 2 vezes por semana, viu, Mancha? E eu gosto de jogar no gramado sintético, mas nada substitui uma grama artificial, uma grama considerada normal. Só que no sintético a bola fica muito rápida. Tem que ver como a Chapecoense, se ela já está entrosada, acostumada com esse gramado sintético, vai imprimir o ritmo de jogo, porque, repetindo, o jogo fica muito mais rápido e prejudica o adversário que não está tão acostumado assim. Mas vai ser um jogo duro. O Goiás é um time chato, o Goiás é um time de Série A, assim como a Chapecoense já foi também, mas o Goiás tem uma grande estrutura. Mas tem que aproveitar o dever de casa e fazer o resultado e, acima de tudo, confirmar que no seu campo, na sua casa, agora, com grama sintética, tem que se impor e fazer esse resultado, porque a gente olha realmente a tabela, vai ser fundamental essa vitória para a Chapecoense. Ela vai dar uma colada ali no G4, vai ficar bem próxima, mas se perder, realmente fica complicado, porque os outros jogos também vão ser realizados, quem está lá embaixo vai subir. É um jogo vital aí para o futuro da Chapecoense, pelo menos na sequência aí para pensar em G4, viu, Mancha? Emerson, eu vou chamar a Drica na sequência, quero a opinião da Drica também sobre a Chape, mas antes atualiza, faz tempo que a gente não atualiza a nossa patota, como é que anda? A nossa patota é guerreira. Na quinta-feira, para você ter ideia, são 5 jogos por noite, onde a gente joga, no nosso QG, na nossa quadra. Adivinha qual foi a única turma que jogou? Das 7h30 às 8h30 da noite, com 10 graus de temperatura. Ah, nossa, né? A patota quinta tentativa. E depois, aquela resenha. Não falta, não tem jeito. O pessoal chegou a cogitar, vamos deixar o jogo de lado. Eu digo, não, tem que... Todo mundo aí foi unânime, não. Vamos jogar e vamos para a resenha. Pode um dia não ter jogo. Pode ter um dia com muito raio, isso é perigoso, enfim. A resenha tem que se preservar, mas a resenha é sagrada, tem sempre, viu, Mancha? Eu já vou chamar a Drica. Drica quer falar, Mancha tá enrolando aqui. O Cláudio, tu segue a patota quinta tentativa ali na rede social? Cláudio? Eu não. Vai seguir agora, vai começar a seguir. Tens a camisa da patota? Quero ver. Tens a camisa? Não, quero ter. Tá. Deixa pra lá.
Drica, vou pedir para botar o palpitômetro antes da Drica, pra Drica dar uma analisada. Pode colocar na tela, galera, o palpitômetro da turma aqui do Clube da Bola. O Cláudio vai de vitória da Chape 2-1. Badá mesmo placar 2-1 diante do líder. Eu já fui de 2-0, né? Aquela vitória um pouco mais tranquilinha, assim, sem aquele gol chato do adversário. Emerson vai no empate 2-2. A Drica apostou junto comigo ali o 2-0 e o Rafael Niero também. Drica Evarini se aposta numa vitória da Chape nesse confronto, mesmo tendo diante aí amanhã o líder da Série B. Mancha, eu acho que o que todo mundo falou, né, até agora aqui, a força da casa da Chapecoense, acho que vai pesar. Claro que é aquele jogo de 8 ou 80, né? Se vence, cola lá na parte de cima da tabela. Se perde, pode descer por conta dos outros resultados, então é um jogo muito importante, é contra líder sim, a gente sabe de todo do porquê o Goiás é o líder da Série B, estrutura, entrosamento, campanha, mas a Chapecoense tem 5 jogos, 5 vitórias consecutivas diante do seu torcedor, e eu acho que é esse fator casa que vai ser determinante para a vitória da Chapecoense. A gente falou quando o Gilmar Dalpozo voltou para a Chapecoense de toda essa integração, de toda essa sinergia da história que ele tem com a Chapecoense e com a torcida, e isso vai se fortalecendo cada vez mais, né? Eu acho que ter um treinador que tem história com o time em uma Série B também é muito importante, né? A torcida vem junto, os resultados começam a acontecer, a Chapecoense está no meio ali da tabela, como a gente falou, o Avaí, na minha opinião, é o time mais pronto para subir, mas a Chapecoense também tem esse fator casa, fator torcida, o fator da história do treinador com os seus jogadores, o estilo de jogo, né, do Gilmar Dalpozo, que pode ser muito importante contra o Goiás. E eu acho que esse 2-0 que eu e você fomos, na semana que vem a gente vai dar o check aqui, que a gente vai vencer esse palpitômetro aí, porque vai dar Chapecoense para a alegria do Badá e da turma do Oeste, né, para subir aí nessa tabela de classificação. Mas eu acho que o fator casa é fundamental. 5 vitórias consecutivas não são à toa, né? Significam que dentro de casa a Chapecoense é sim muito forte. Tem a questão do gramado, né? Da adaptação dos jogadores. Estão lá, treinam todo dia no gramado sintético, né? Desde a troca. Então, isso vai ser fundamental e eu vou com certeza na vitória da Chapecoense para subir, colar e incomodar o pessoal aí da frente, incomodar o Avaí e quem está no G4. Legal, um beijão pro Sérgio Badá Badalotti. Tá de folga hoje, mas mesmo na folga ele assiste o Clube da Bola, professor Tadeu Costa, Mano Costela e toda a galera de Chapecó, do Oeste Catarinense, que tá sempre ligadinha aqui na NDTV Record. Próximo bloco vamos falar do Figueirense. Então, antes do intervalo, vamos dar uma olhadinha na primeira parcial da nossa enquete aí e parece que tem mais mensagens chegando. Torcedor alvinegro, você está confiante na vitória diante do Confiança? Sim! E empatou. Por enquanto, empatada a nossa primeira parcial. Hashtag sim, 50%. Hashtag não, 50% também. Lembrando que você tem que colocar o tiozinho ali no ar do não para o aplicativo computar direitinho o seu voto. Daqui a pouco, tenho certeza que numa próxima parcial a situação vai estar diferente. Mensagem do Jason. Boa tarde, Mancha. Só queria saber onde foi parar o Semensat. Ontem o Leão transformou o Criciúma em tigrinho. Jason, na escala da programada, assim, para folga, hoje o Renato estava de folga, mas o Niero veio representá-lo e muito bem, inclusive vindo até os estúdios em Florianópolis. A derrota ele manda eu. A derrota ele envia o Rafael. Não, é que hoje tinha uma partida de tênis lá no Mampituba, né, que ele joga, né? Lá no Mampituba tinha uma partida de tênis já programada em sua folga. O Marco cheio de estilo, hein? Meteu o Ray-Ban. Sou Chapecoense, Avaí e Criciúma estão lá em cima. Não sabemos como chegaram, mas a gente sabe que vai cair. Dá-lhe Chape, sabemos que vamos lutar para se manter entre os 10. O Marco, que mesmo dirigindo, mantém sua bandeira e sua camisa ali no carro. A Marlene, que foto legal da galera aí na ressacada, né? Reconheci pelo amarelinho ali da escada. Não é na ressacada, é no Dr. Ercílio Lúcio, o gigantão das avenidas. Agora que eu li ali aqui de Itajaí, com certeza torcendo pelo meu querido Marcílio Dias. Eu e minha filha Carla não perdemos um jogo. Desculpa, Marlene, confundiu o amarelinho da escada, mas agora que eu vi a camisa do Marcílio ali nos arredores, você também usando a camisa do Marcílio Dias. O André de Garopaba, mas não tá em Garopaba, né? Esse aí é viajada, tá fora, com certeza, havaiano pelo mundo. No Chile, Urra Leão foi praticar o esqui ou snowboard, né? Que o Cláudio também pratica, mas foi vestido aí com as cores do leão. Legal demais a mensagem. Rápida parada e a gente volta para falar um pouco de Série C, ainda Mundial de Clubes e outros assuntos envolvendo o futebol catarinense. É rapidinho, não sai daí.